Olha, dados exclusivos da FEComércio mostram que o endividamento do paulistano apresentou leve queda em dezembro do ano passado. 51,9% das famílias afirmaram ter algum tipo de dívida no último mês do ano. Uma queda de 0,8 ponto percentual na comparação com novembro. Pois é, o endividamento foi maior entre as famílias de renda mais baixa, de 56,4%. Mas o grupo familiar com renda superior a este montante, o percentual de endividados foi de 38,9%, também bastante alto. Para falar mais sobre esses dados, recebemos aqui a assessora econômica da FEComércio São Paulo, Fernanda Della Rosa. Fernanda, muito obrigada pela sua participação, pela sua vinda aqui no estúdio. E o que chama a atenção é que esses números de inadimplentes caíram, mas mesmo assim ainda é alto, né? Exatamente. A pesquisa tem mostrado durante esse ano um comportamento praticamente estável. O endividamento tem estado na faixa dos 50%. Essa queda observada no mês de dezembro é por conta da entrada de recursos do 13º. Então, o consumidor, quando ele recebe esse dinheiro do extra, né, essa renda extra, a tendência é que ele vá quitar rapidamente uma parte das suas dívidas para poder entrar em novos financiamentos. Então, isso é comum acontecer nessa época do ano. Mas, observando durante o ano inteiro, o endividamento esteve no nível de 50%. E com os inadimplentes em torno de 18%, 19%. Então, a gente teve, apesar da injeção do 13º, como você disse, para quitação de dívidas, ainda assim a queda de inadimplência foi muito pequena. Então, a gente percebe realmente que o pessoal está com a corda no pescoço. Trazendo esse problema para os dados aqui de São Paulo, por que os paulistanos, com o que eles se endividaram tanto? A gente observa assim, o nível de endividamento realmente ele está muito relacionado à renda, como ela comentou no início. Se o consumidor ele tem uma renda menor, ele acaba ficando inadimplente mais rápido. Então, essa queda na inadimplência ainda é pequena mesmo. Isso mostra que a renda ainda está muito comprometida e mais, a renda não cresce por conta do desemprego que a gente observa agora em todo o país. Então, essa queda da renda afeta o nível de inadimplência. Agora, os consumidores, a maioria das dívidas contraídas foram feitas em cartões de crédito. Cerca de 80%, 79%, 80% das dívidas são em cartão de crédito e em variados tipos de consumo, né? O item que pesou muito esse ano foi a alimentação. Então, às vezes a compra no cartão de crédito, ela acaba comprometendo também o consumidor, porque ele não consegue administrar. Acho que esse é um grande ponto, né? O consumidor, ele compra contando com essa possibilidade de renda futura, mas no futuro a renda não se comprova. E aí conduz para a inadimplência. E o interessante observar desses dados, né, que vocês trazem é a respeito de que quem tem renda superior mais alta também tem um nível de inadimplência bastante alto, né? Chega a quase 40%. Por que essas pessoas também se endividam e quais são os principais motivos que fazem com que essa situação aconteça com quem também tem uma renda superior? Eu acredito que o principal motivo seja o que o consumidor, ele está mais cauteloso, mas ele ainda não está administrando a sua renda como deveria, né? Então, contar com o cartão de crédito muitas vezes é um problema. Ele acaba comprometendo essa renda e, no futuro, acaba se atrapalhando. Quando a renda é mais estreita, mais curta, a inadimplência é maior mesmo. Mas eu acho que a própria situação econômica do país mostrou que isso ocorre até em níveis de renda mais elevados. Por conta até mesmo a gente vê muitos negócios, empreendimentos, né, de comércio fechando. Isso afeta a vida do empreendedor. Ele mesmo tem que entrar com recursos para cobrir isso. Então, muitas vezes, afeta a sua vida pessoal e acaba caminhando também para essa inadimplência, né? Esses dados que nós tivemos acesso agora refletem, na verdade, o que foi 2016? Foi um ano de muita incerteza política e econômica. Esses dados, então, são reflexos disso? Sim, todos. Nós temos outros dados, como o índice de confiança do consumidor, o índice de confiança do empresário, todos eles caíram muito. E agora, para o segundo semestre, começa a ter uma retomada, porque a confiança é o principal ponto para o endividamento. Ela tem que ter confiança nas suas finanças, na sua situação. Então, por vezes, ele acaba não comprando por medo, receio. Agora, sem dúvida, o que ocorreu no país esse ano afetou fortemente. Essa pesquisa que nós temos da PEIC, endividamento e inadimplência, nós estamos falando em 50% de endividamento, mas historicamente era maior, chegava a 60%, 70%. Então, também está se contendo o consumidor nesses novos endividamentos.
Para 2017, qual é a perspectiva, a expectativa dessa movimentação no comércio pela instituição? Bom, nós estamos assistindo a uma nova perspectiva econômica. O problema é a velocidade com que isso vai ocorrer. Então, como que isso vai vir essa retomada em termos de emprego e renda? É isso que sustenta o consumo. Então, se a gente sentir que esse emprego, que essa renda está vindo, que não assistimos ainda, né, um nível de desemprego muito elevado, fatalmente o consumo se aquece. Mas o principal ponto, volto a reforçar, é a confiança. Confiança nas bases políticas, no nível de emprego, saber que você vai ter o seu emprego amanhã garantido. Então, isso tudo pesa na decisão de consumo. Mas deve ser lento essa retomada, né? Infelizmente, a gente vê ainda com lentidão. E também outro ponto importante é que a retomada dos empreendimentos que fecharam, os novos que abriram exigem novos investimentos. Então, isso demora um pouco ainda. Será que em 2017 ainda? Acredito que sim, em boa parte, mas não como gostaríamos ainda. Mas já é uma boa inversão daquela rota que a gente vinha assistindo de só cair as condições de confiança e de crescimento econômico. Mesmo a inflação já caindo, né? No ano passado, acho que já dá um alívio, os juros devem diminuir também, a coisa começa a engrenar, né? Claro que a economia não é um fator isolado, né? Não. Tudo é uma conjuntura e, claro, as pessoas se sentem mais desconfiadas, seguram mais para gastar, ao mesmo tempo perdem mais emprego, então acho que uma coisa leva a outra. Tomara que esse ano seja um ano mais otimista nesse sentido e que a gente consiga resultados melhores, né? Sim, alguns setores poderão puxar um pouco mais isso para a gente, né? Para essa retomada de emprego e outros vão demorar um pouco mais. Mas o caminho a expectativa é essa, né? Que haja essa confiança para o empresário investir, gerar emprego e renda e o consumidor poder então comprar um pouco mais e aquecendo a economia. Vamos torcer e aguardar por isso, então. Ok. Muito obrigada, Fernanda Della Rosa, assessora econômica da FEComércio São Paulo, esteve aqui com a gente, debatendo esses índices, novos índices aí colocados na economia. Obrigada, até a próxima. Obrigada, até a próxima.